Prezados alunos, PET 6, nosso plano de estudo tutorado, iniciamos aí mais um estudo para conhecermos, em especial aqui na filosofia, a arte do pensamento, aprofundarmos as escolas filosóficas, termos noção de vários elementos que constituem o nosso pensamento humano, nossa forma de ver as coisas, né? Essa semana 1 ela está marcada pela temática da liberdade e determinismo, que nós já vimos em outra aula anterior. Temos aí a questão de ser livre, ter essa potencialidade de escolher e assumir o pacote, né? Coloquei o pacote entre aspas, porque quando você assume, por exemplo, eu vou sair da casa dos meus pais, eu vou casar, eu vou fazer certo projeto, ele tem os benefícios e também tem aquilo que a gente não gosta. Então, a liberdade ela não é só fazer o que quer sem qualquer escolher somente aquilo que quer que aconteça, né? Que é hoje o que a gente vive aí num conceito prático de liberdade que as pessoas tendem a querer assumir e não dá certo, né? E determinismo não é a pessoa determinada, não. Determinismo é aquilo que são coisas que acontecem na nossa vida que a gente não escolheu. Por exemplo, a família que eu tenho, o lugar, o país que eu estou, nem sempre são coisas que a gente escolhe, né? Aí alguma doença, alguma coisa natural que aconteça, algo da vida aí que são impostas na nossa vida, são determinismos. Então a liberdade ela acontece em cima desses determinismos, a partir deles. Então a gente não é livre porque tudo é livre, e é muito ruim quando você é livre sem poder construir a partir de algo que está, né? Então a partir de uma estrutura de algo que acontece com a gente, aí nós vamos fazendo as nossas escolhas, né, com inteligência. Essa semana nós temos 2 textos aí, o texto do Diógenes, que é um filósofo, considerado como um filósofo grego, né, do período helenístico, lembrando aí que o período da história da Grécia, entre a morte de Alexandre III o Grande da Macedônia, né, muito conhecido é Alexandre Magno, que tem muitos filmes sobre ele, em 323 a.C., e a anexação da Península Grega e as ilhas por Roma em 147, antes da Era Comum. Muito um aspecto da história muito conhecido, né? Caracterizou-se pela difusão aí da civilização grega numa vasta área. Alexandre ele queria que a cultura grega fosse estendida por todo o Mediterrâneo, principalmente rumo à área oriental, à Ásia Central, né? De modo geral, o helenismo, então, ele foi essa concretização de um ideal do Alexandre, o de levar e difundir a cultura grega aos territórios que conquistava. E nesse sentido, nós temos que o helenismo aí marcou uma dominação, um período de dominação de Alexandre Magno, mas ele teve umas questões interessantes, por exemplo, Alexandria, que ficou com o nome dele, né? E tinha uma biblioteca e um centro muito de difusão da filosofia. Havia a ideia do ecletismo, não a uma única e predominante forma de pensar, né? Não entendi. Mas uma escola de pensamentos. Então nós temos aí também o tema central da ética que aparece, várias correntes filosóficas aparecem nesse período: estoicismo, epicurismo, ceticismo e o cinismo. O cinismo é do Diógenes, um grande fundidor desta corrente. Não que ele tenha consciência, essa questão de exemplificar as correntes filosóficas aparece só posteriormente. Diógenes não sabia que era cínico. O modo de viver dele, então o cínico é aquele que vive igual um cão, né? Então eu vivi com uma certa indiferença da vida, era simples. Então ele vivia até no barril, e isso remete-se
a série que nós temos aí, que passou há muito tempo, né? A série do Chaves, que vivia num barril também. Ou seja, viver de modo simples e estar indiferente da vida. O que é indiferente da vida? Rejeitar todos os valores mundanos, né? Não deveria existir governo, nem propriedade privada, nem casamento, nem religião oficial. Essas coisas tudo só atrapalham a nossa felicidade. Ser feliz para o cínico, e é bom a gente diferenciar que a pessoa cínica não é uma pessoa falsa, viu? Porque hoje nós temos aí o cínico, que é a pessoa, que é um conceito atual, né, da pessoa que realmente é indiferente no sentido, porque aqui o cínico ele é indiferente às estruturas, às paixões. Não, o cínico hoje é uma pessoa indiferente às pessoas, é fria. Então, ao mesmo tempo que ela mata, comete crimes, aí ela aparece, principalmente as pessoas de poder, aparece na mídia falando, não foi nada disso, estão falando mal, e eu amo tal situação, eu amo tais pessoas, e está sendo totalmente falso e indiferente com a vida, né? Aqui o cinismo nesse sentido é de você rejeitar qualquer estrutura e não ser escravo, nem escravo da vida, nem das paixões, né? Então, enquanto o epicurista, que é uma outra corrente filosófica, ele tem como busca pela felicidade a realização pessoal, né? A busca pelo o estoicismo, por exemplo, são correntes filosóficas que têm nesse sentido da busca pela vida, pelo prazer. O cinismo ele condena, né, essa escravidão pelas coisas e pelo prazer também mundano, né? Então legitimava mais a necessidade natural, como fome, sede, dormir, relações sexuais, a busca pelo homem assim, é uma busca mais autêntica, né? E a virtude está na simplicidade. Então, Diógenes é essa figura aí muito interessante de conhecer. Tem várias anedotas dele, várias mesmo, e uma delas vocês acham aí fácil nas redes sociais. Uma dele é em relação a Alexandre Magno mesmo, que uma vez o Diógenes, a figura dele se expandiu tanto que ele ficou conhecido por todos, e até pelo Alexandre Magno, que um dia foi visitar e falou para ele: Diógenes, eu sou Alexandre Magno, sou um admirador seu e gostaria de te presentear. O que você gostaria de obter nessa vida? O que você gostaria que eu te faço? É só você falar. E o Diógenes fala: você poderia sair da frente aí que você está atrapalhando o meu sol? Então o sol para ele era a coisa mais importante do que uma figura importante igual Alexandre Magno. Então mostra aí que para ele não, que é indiferente o poder, qualquer coisa, né? Então os valores da sociedade são indiferentes. Há um desapego e a autossuficiência, né? Você bastar-se a si. O que é uma pessoa autossuficiente? Bastar-se a si. Então para o cínico a felicidade, a filosofia combater o prazer, a felicidade está nesse autodomínio, nessa liberdade, né, de poder conduzir. A virtude, como Aristóteles, deveria ser praticada, isso era mais importante das teorias, praticar o dia a dia na simplicidade, naquilo que o homem é natural. Então o cínico ele é muito interessante nesse. É claro que é muito radical nesse sentido de desconsiderar as estruturas, né? E a gente sabe que atualmente você ser indiferente com as estruturas, de repente ela te engole. Eu não quero isso, não quero aquilo, não preciso disso para viver. Não ligo para a política, não ligo para nada. E de repente isso vai te engolir em algum momento, né? Não é você ser preso, mas
O Diógenes tem uma velha frase muito: não sou nem ateniense, nem grego, mas sim um cidadão do mundo. É uma particularidade também do cinismo, essa questão de não estar pegado a um lugar, né? Porque isso era muito forte na cultura antiga, você está relacionado com um povo, uma comunidade. Isso é uma questão de identidade, de segurança, né? E nesse sentido, ele também despreza, assim, é um cidadão do mundo. Eu sou uma criatura, um cidadão do mundo, e não de uma polis particular, de uma cidade particular. Isso é essa característica do cosmopolitismo. Então, relativizar assim, o lugar, o tempo, você ser um cidadão do mundo. Isso é uma característica do cinismo que vem daí. Então, o Diógenes aí, nós temos muitos contos, vocês vão achar aí muitos contos, relembrando que essa questão porque o cão, né, que vem dessa, até do grego, do quinos, que está relacionado à raiz da palavra cínico, né? Então nós temos aí que a pessoa vive de modo simples e natural na vida, né? E é muito interessante pensar nesse sentido. O texto 2 é mais uma questão de contraposição aí a tudo que é da vida, né? Principalmente aquilo que é do coletivo. Aqui há uma pontuação de que a pessoa livre realmente relaciona-se com aquilo que foge dos moldes de qualquer sistema, principalmente os sistemas. A autora aqui ela faz uma contraposição, principalmente os sistemas que se dizem muito assim, de cunho coletivo, de comunidade, e são mais radicais e que tenta buscar uma liberdade, mas no fundo você está preso, né? Você está preso o tempo todo, tem aquela segurança, mas está preso. A gente pode refletir nesse sentido a questão de você ir tá acomodado num serviço, numa coisa, ser beneficiado, né? De vários sentidos. Você está numa situação de muito conforto, mas você perde toda a sua liberdade, seu jeito de ser, né? Então o foco de todos os elementos que a gente vê aqui, você vê que há uma dialética aí muito grande. O ser humano ele quer ser livre, mas ao mesmo tempo tem as estruturas. Como que a gente pode conviver com isso, né? Essa é a grande questão dessa semana. Ser livre, por isso que liberdade e determinismo. Ser livre, mas como? Diante de estruturas, de determinismos que tem a vida. Eu quero ser livre, não quero esse negócio de ter que trabalhar, responsabilidade, ter que estudar. Não, eu quero ser livre, quero... Igual nós estamos vendo aí esse atual governo, né? Ele quer, o povo fica chamando o atual governo de fascista, mas é o contrário, ele pode ter alguns sentidos fascistas, mas assim, ele o tempo todo tenta dizer que as regras, as leis, não, nós temos que ser livres. Mas não, a pessoa não precisa querer tomar vacina agora, ela pode ser livre. Mas peraí, existe uma estrutura, existem regras, né? A gente vai ser livre dessa maneira, você acaba sendo muito egoísta, porque nós vivemos numa sociedade. Eu não posso dizer assim que eu vou passar em todos semáforos vermelhos agora de trânsito porque eu quero ser livre e de repente o outro que está atravessando lá, né? Então há as consequências disso. Existem regras para a gente conviver bem e a liberdade é em cima do determinismo, em cima do que existe das regras, como ser livre, né? Então por isso que a busca da liberdade é muito importante de forma racional e equilibrada e de inteligência, né? Aí nós temos então a semana 1, as atividades são bem simples, relacionadas ao cinismo, ao pensamento da corrente filosófica, vamos dizer assim, do período helenístico em referente a Diógenes de Sinope, né? Então nós temos duas questões muito simples, fechadas, mas que aborda aí essa corrente filosófica que é muito importante para a gente pensar a liberdade nos dias de hoje. Então, bons estudos, boas leituras, bom aprofundamento e até a nossa próxima aula.